Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo. Aqui as minhas palestras eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança e eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas. Eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver, um estado melhor para viver, um município melhor para viver, um lugar que proporcione possibilidade da gente se desenvolver em todos os sentidos e ser feliz. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinho, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E quando a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas e vai conquistar essas pessoas para deixar o nosso movimento e apoiar as nossas ideias mais forte, entende? E quando chegar na época da eleição, essas pessoas podem votar nessa nossa liderança e essa nossa liderança conseguir se eleger e entrar na máquina pública e poder nos ajudar, entende? É assim que funciona. E quando a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque vai haver pautas na máquina pública que vai precisar ser votada e essa nossa liderança vai precisar de apoio, entende? E a gente tem que ir lá para dentro, lá para frente da onde essa pessoa está trabalhando e dizer para todo mundo que a gente está apoiando aquela nossa liderança e que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade, entende? É assim que funciona. Se vocês querem um lugar bom para morar, vocês têm que apoiar as pessoas que estão te ajudando, entende? Se vocês não apoiar essas pessoas, vocês estão dizendo que vocês não querem, entende? Porque não existe pessoas com poderes sobrenaturais para transformar as coisas, entende? Em realidade. E existe pessoas com vontade de fazer as coisas darem certo, só que todos nós somos seres humanos, entende? E um precisa de apoiar o outro para poder as coisas darem certo, entende? É assim que funciona. A gente tem que ajudar as pessoas que estão querendo te ajudar, entende? É assim que funciona. Por isso que o Brasil é desse jeito, porque a população não ajuda as suas lideranças. A população brasileira despreza lideranças, entende? Por isso que o Brasil é desse jeito, o Rio Grande do Sul é desse jeito, o município de Canoas é desse jeito, entende? E não vai mudar, porque a população não quer mudança, a população não ajuda quem quer fazer alguma coisa de bom para deixar esse país um lugar bom pra gente morar, entende? Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em todos os advogados líderes do Ministério Público, uh, os procuradores gerais, entende? Uh, os advogados do Ministério Público da União, MPU, a Advocacia Geral da União, AGU, Procuradoria Geral da União, PGU, Procuradoria Geral Federal, PGF, e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, PGNF, e todos os procuradores gerais dos estados, entende? Todas as procuradorias, entende? Todos os advogados líderes. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. Quem coloca esse pessoal a nível federal é o presidente, é a alta cúpula do governo federal. E quem coloca esse pessoal aí a nível estadual é o governador, é a alta cúpula do governo
estadual. E quem tem que colocar eles somos nós, porque os políticos só vão colocar pessoas que representem eles. Nós precisamos colocar pessoas que representem a gente. Se a gente conseguir colocar isso, a gente vai transformar o nosso país em uma potência, entende? Porque é aí que o mal se esconde, entende? E se vocês querem acabar com o mal, vocês têm que destrancar esse caminho, entende? E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas com capacidade e inteligência para transformar esse país num lugar decente? Tem, só que a população brasileira não apoia esse tipo de pessoas, entende? Eles não seguem essas pessoas nas redes sociais, eles não fazem nada para fazer com que essas pessoas fiquem famosas e poder alcançar o maior número de pessoas possível para elas poder ter a chance de disputar uma eleição e ser votada e ser empossada e entrar na máquina pública e nos ajudar, entende? Porque o brasileiro tá focado em ajudar os idiotas nas redes sociais, ajudar os idiotas a ficar rico, famoso, só gente que não vai fazer nada, só gente que não agrega em nada. É nesses que a população brasileira apoia, segue e briga por eles, entende? E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população brasileira não vai levantar uma liderança diferente para disputar as eleições. Eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E eles sabem também que eles não vão ser presos, por isso que eles fazem tudo o que eles querem. E quando chega na época da eleição, eles vão se candidatar e a população vai votar neles. Porque a população brasileira jogou no lixo a possibilidade de encontrar lideranças diferentes. Eles não procuraram ninguém. E chega no dia da eleição, eles não procuraram ninguém. Eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos, naqueles que eles diziam que não prestava, naqueles que eles diziam que tinha que ser preso, naqueles que eles diziam que tinha que ser morto. É nesses que eles vão votar, vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Entende? Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa e ir embora daqui do Brasil. A Guiana Francesa é um país pequenininho aqui no lado do Brasil, entende? Porque o problema do Brasil não é fácil de resolver. Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não presta, entende? Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. E como que a gente se une ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente arrecada adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. E o problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro. O lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul. O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França, mas a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro, o povo da Guiana Francesa não consegue fazer movimentos para se libertar da França, mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em todos os advogados líderes do Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, PGR, Procuradoria-Geral Federal, PGF, Procuradoria-Geral da União, PGU, Ministério Público da União, MPU, Advocacia-Geral da União, AGU, Procuradoria-Geral da União, PGU, Procuradoria-Geral Federal, PGF, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, PGNF, e todas as procuradorias gerais de todos os nossos estados. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.